Eu quero chamar a atenção, espero que todos entrem até no decorrer aqui da nossa conversa, da nossa interação, mas se ficarmos aqui só nesses 10%, eu quero fazer um desafio. Vamos trazer 100% do público que está inscrito, escrever mais e trazê-los aqui para apreciar desses momentos importantes. Eu quero iniciar, eu primeiro quero agradecer imensamente a Deus e depois ter colocado a doutora Ariane nas nossas vidas, né? Essa capitã, essa gigante, né? Que abraçou a causa de Deus, e a causa de Deus somos nós, né? Quer dizer, a mim, obrigado, doutora, por você ter me acolhido, tá? E depois eu acho que ter me acolhido é quando ela pensou em mim, por isso a minha gratidão. Eu estava até em local público, mas eu falei até em voz alta, porque eu acho que a palavra de Deus, o nome de Deus, parece que a gente fica, não vê mais nada na frente a não ser Deus. Eu te confesso, doutora Ariana, que me deu um arrepio da cabeça aos pés, na hora que você me propôs o desafio. Por uma razão muito simples, porque nós queremos entregar o de melhor. Cara, e eu naquele momento eu tive o seguinte discernimento, eu tenho certeza que veio do Espírito Santo. Você não é o melhor, seja você. E aqui eu quero ser eu. O que é eu? Com a minha pequenez, com as minhas limitações, mas com esse amor a Deus. Quando a doutora Ariane falou que eu já estou lendo a Bíblia pela terceira vez, eu preciso acrescentar a quarta vez. Por quê? Eu já li a Bíblia 2 vezes, 2 anos consecutivos, lendo de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu estou no 3º ano, portanto, hoje é 76 dias de leitura ali na minha sequência pessoal. E no convite do grupo aqui, nós iniciamos há 7 dias e eu comecei junto. Então, eu estou lendo também, continuando a minha leitura, o meu propósito, a minha intenção pessoal, e aqui, em intenção de mais de 200 pessoas, eu me propus e estou na caminhada também com vocês. Ok? Então, pela 4ª vez, e vamos encerrar com muito louvor, com muito aprendizado da palavra de Deus. Eu te confesso que, lendo a Bíblia pela 4ª vez, parece que eu não sei nada, porque a cada palavra que eu olho, a cada vírgula, a cada ponto, é um recado diferente de Deus, porque Deus é esse infinito, essa grandiosidade, e nós fazemos parte dessa criação. Olha que honra, olha que alegria nos traz aqui esse reconhecimento de fazer parte da obra de Deus, porque Deus fez tudo isso aqui e colocou aqui esse serzinho, a imagem e semelhança dele, para desfrutar de todo e de tudo que aqui existe. E nós estamos aqui com esse propósito de entender humildemente e desfrutar disso. Quero falar um pouquinho, já que é o primeiro encontro para a gente falar, longe de mim, eu não sou teólogo, eu sou só um apaixonado pela palavra de Deus, como a doutora Ariane falou, mas eu fiz alguns entendimentos. Primeiro, interpretar o livro que nós propomos, essa modelagem, né, que foi trazida a palavra de Deus nesse livro, nessa Bíblia que nós estamos lendo. Ela traz ali a leitura diária para a gente ler um pouquinho do Velho Testamento, quer dizer, alguns capítulos ou um capítulo do Velho Testamento, um pouco do Evangelho, que é do Novo Testamento, um pouco dos Salmos, que são os louvores, tá? E Provérbios, que são chamadas afirmações, orientações divinas, que eu chamo, para os mais céticos, de sabedoria do povo judeu. Os Provérbios. Ok? Então, tendo esse entendimento, então a gente vai para essa leitura diária com essa convicção. Vou pegar um pouquinho aqui, e aí falando onde a gente começou, de Gênesis, né? Um pouquinho do Evangelho, trazendo ali a genealogia, que Gênesis é isso, e até chegar a Jesus, e Jesus veio trazer o Novo Testamento, que são os Evangelhos. Tá? Para falar um pouquinho de Gênesis, eu fui atrás dessa manhã de estudar um pouquinho. E eu vou mostrar aqui, eu acho que consigo mostrar, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí. Bom, é uma Bíblia de estudo, tá? Onde eu tenho todos os dias apegado a ela aqui, e ela me trouxe o seguinte, cara, esse livro de Gênesis é um livro que em português vem da tradução grega
do Pentateuco, que significa a origem. Então, Gênesis, nós vamos falar da origem. Origem é tudo onde começou. Né? Quem é o autor desse livro? É uma outra pergunta que a gente, né, fica às vezes no vácuo, e aí encontrei diversas coisas, mas, tradicionalmente, a autoria de Gênesis, assim como a do Pentateuco, é atribuída a Moisés. Então, quer dizer, não sei se todos sabem, ou se estudam, ou seja, mas então, para mim, essa afirmação é no que eu me firmo, né? A estrutura de Gênesis está dividido em duas partes. A história primitiva do mundo, que é antes de Abraão, e a história dos patriarcas, que é depois, então, de Abraão. Bom, sem adentrar muito, e os evangelhos trazem o Novo Testamento, que é a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e aí é um outro viés que a gente tem que estar muito atento, porque aquela vida como o povo vivia até a vinda de Jesus, foi transformada, né? Então, a vida foi transformada com a presença de Jesus, com a vinda de Jesus, com um propósito novo, um novo direcionamento, outro entendimento de Deus, né, nas nossas vidas, okay? E os salmos, então, ali, a gente se apega muito a salmos para louvar e, acima de tudo, para cantar as nossas gratidões, as nossas aflições, né? E assim, a gente aprendeu muito, principalmente com Davi, todos os salmistas, mas principalmente com Davi. Bom, a história primitiva, falando em Gênesis, lá do capítulo 1, Deus cria e dispõe o céu e a terra. E aqui, gente, como eu falei, eu vou passar algumas pinceladas que eu entendo do meu entendimento, longe de mim de querer trazer aqui um ensinamento propriamente, eu vou repassar meu entendimento, peço que cada um tenha também o seu entendimento. Se houver algum equívoco, pode colocar aí no chat, entendimento, ou alguma opinião, ou algum ponto também pode manifestar aí no chat, tá? Então, como é que Deus dispõe a criação? Vamos lá. E nós que temos uma jornada, e eu trago essa alusão da criação, essa alusão, quer dizer, essa alusão do meu entendimento à criação do mundo, quando Deus, primeiro, ele pensou no mundo, não existia nada. Imagina Deus pensando o mundo. Quando ele pensou, ele deu um significado a tudo isso. Ao significar isso aí, ele teve, com certeza, Deus teve um sentimento. Muito bom. Esse sentimento, então, ele colocou, idealizou e colocou para... Ora, ele verbalizou como Deus criou o mundo. Ele falou, é através da palavra. Por que eu estou trazendo esse primeiro raciocínio? Porque a nossa vida é assim. Como é que nós vamos fazer um parâmetro? O que nós vamos aprender desse racional da criação que está manifestado na criação da obra, na criação do mundo? Imaginemos nós aqui, alguns ou várias pessoas aqui têm esse entendimento da matriz de formação de crenças. Primeiro, nós agimos no mundo porque acreditamos em alguma coisa. Se nós não acreditamos, a gente não tem ação nenhuma. E como é que forma essas crenças, esse acreditar? Vamos lá, Deus primeiro pensou, depois ele significou, depois ele sentiu que isso era bom e ele verbalizou e as coisas aconteceram. Vamos lá para a nossa vida, gente. Vamos aprender com a palavra de Deus. Isso, para mim, é a forma que eu aprendi a minha matriz de formação de crenças. Tudo que eu vejo e tudo que eu ouço me leva a pensar. Quando eu penso, eu dou um significado a esse pensamento. Quando eu significo isso e coloco dentro da minha mente, isso pode me trazer um sentimento. Eu senti, e aí a gente desce um pouquinho, está na mente, vem para o coração. Sentir, a gente traz para o coração. Se isso for forte impacto emocional,
ou se isso for repetidamente, eu passo a acreditar. E eu coloco lá no meu subconsciente esse meu acreditar, essa minha crença. E toda vez que eu pegar essa crença e trouxer, e principalmente se eu verbalizar, essa crença acontece. Voltando na criação de Deus. Primeiro ele pensou, tem certeza disso, que ele pensou no mundo. Ele significou esse mundo. Ele sentiu como seria esse mundo. E ele sentiu o de melhor que ele queria nesse mundo. E ele verbalizou, que haja céu, que haja terra, que haja luz, que haja os animais. Ou seja, ele foi criando, até pensar em nós. E nós estamos aqui. Bom, partindo desse pressuposto, então a nossa vida, já que nós somos criatura de Deus, nós temos essa capacidade de continuar criando. Olha o cuidado que nós temos que ter com o que nós acreditamos, com o que nós agimos, com o que nós fazemos. Por quê? Qual a minha crença principal que eu tenho que estar fundamentada? É a minha crença do eu sou. É a minha crença da minha identidade. E aqui eu estou me identificando como filho de Deus, como obra-prima da criação de Deus. Isso é o primeiro eu sou. Feito isso, eu me preparo para fazer alguma coisa. Quer dizer, eu tendo essa convicção do que eu sou, eu me preparar para fazer, é minha consciência do que eu posso. É a minha capacidade de fazer. Quer dizer, dentro do que eu sou, do que eu faço, eu mereço ter alguma coisa. Olha, gente, isso vale para a nossa vida espiritual, profissional, intelectual, nossa vida com nossos pais, com nossos irmãos, com nossa esposa, nossos esposos, nossa esposa, esposo, com os nossos, quem não é casado, com namorados, ou seja, relações conjugais, com os filhos, com a nossa saúde, com tudo que a gente pensar, nós temos que trazer para esse viés. Cara, eu sou capaz, eu sou o único capaz de transformar a minha vida, e ao transformar a minha vida, eu transformo o mundo, para o bem ou para o mal. Uau! E aí a gente avança, então, um pouquinho aqui na discussão, trazendo aí os primeiros habitantes da Terra. Imagina quando Deus pensou no homem, a sua imagem e semelhança, ele precisava de um substituto? Não. Ele precisava de uma pessoa, quer dizer, ele colocar a imagem e semelhança dele para desfrutar de tudo isso, porque ele viu que era bom e agora. Para quem? Para quê? É uma das coisas que nós temos que perguntar na nossa vida. Para que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? E Deus pensou e fez o homem. E viu que o homem era bom, porém, ele também, ao criar todos os seres vivos, haviam casais. Então, ele houve uma necessidade, criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Bom, estudando Gênesis ali até onde nós já estudamos até hoje, esses habitantes, Adão e Eva, foram o homem e a mulher no santuário do Éden. Uau, que delícia, hein? Só que isso lá no dia 1, no dia 1º, nós estudamos isso. Adão e Eva, até a criação do mundo, toda a criação do homem, da mulher, e eles no santuário do Éden. Foi o dia 1º ali de 1, desde o versículo 1, Gênesis 1, até capítulo 2, versículo 25. Ou seja, história primitiva da criação, os primeiros habitantes, e esses habitantes no Jardim do Éden. Isso aí para interpretar um pouquinho de Gênesis que nós estudamos no primeiro dia. Que eu tirei, tá certo, gente? Eu pensei lá um pouquinho, falei, gente, eu posso falar disso aqui, até para não alongar muito, porque aquilo que eu falei, eu pensei um entendimento e trouxe para vocês. Também eu fui ali para
para o Evangelho, ou seja, saindo aqui de Gênesis e indo para Mateus, ele traz, o Mateus de 1, versículo 1 até 2, versículo 2, nos traz o seguinte, é os registros dos antepassados de Cristo, os descendentes de Davi até Abraão. Foram 14 gerações. Gente, é muito tempo. Então, quer dizer, e depois nós vamos estudar Gênesis e daí para frente, a gente vai ver que essas 14 gerações fizeram, deixaram de fazer, de bem e de mal, e como Deus foi moldando essas pessoas e como essas pessoas foram moldando o mundo. Olha só que coisa interessante. Daqui a gente vai ter muito aprendizado desse povo, dessa imagem e semelhança de Deus, quando pegaram a sua liberdade, como foram expulsos ali do paraíso por questões de erro, e a gente vive errando até hoje. Por isso, a nossa humildade, nossa disposição, principalmente de pedir perdão. Então, aqui é muito importante a gente parar, porque, cara, nós continuamos errando, e Deus, principalmente Jesus, principalmente não, só Jesus veio para nos perdoar. Então, nós temos que reconhecer nossas falhas a cada minuto. E aqui nós já estamos com 28 pessoas, 29. Obrigado, gente, que entraram depois. Que Deus abençoe. Bom, olhando um pouquinho, pensei também de Provérbios. Provérbio 1, gente, começa ali com a disciplina dos filhos. Como isso me chamou a atenção? Porque nós temos, enquanto pais, nós temos uma responsabilidade muito, mas muito grande. E aqui eu chamo a atenção dos pais de crianças de 1 a 12 anos. É quando, nesse período, é o único período que nós conseguimos, de fato, ensinar alguma coisa para os nossos filhos. Eu sou pai de filhos de 41 anos. Tá? A minha caçula tem 32 anos. E sou pai, não é adotivo, quer dizer, eu sou padrasto de mais 3, quer dizer, a nossa caçula tem 23 anos hoje, que é minha enteada linda, Natália. Ou seja, mas eu tenho certeza, estudando a palavra de Deus, eu só consegui ensinar, de fato, algumas coisas para os meus filhos, ensinar aquilo que de crenças, boas ou ruins, até 12 anos, que depois eles colocam um filtraço ali, e é a época da adolescência, começa a questionar, etc, etc, e dali para frente ele vai se modelando, mas aprender de fato, olha a responsabilidade. Então, a palavra de Deus em Provérbios começa lá com a disciplina dos filhos. E disciplinar filhos é ensiná-los. Corrigir também, então ali deem atenção, releiam, principalmente os pais aí de crianças até 12 anos, releiam Provérbios ali no início, tá? Isso é que eu pensei. Pulando para o dia 2, gente, aí eu trouxe aqui exatamente quando Adão e Eva se rebelam contra Deus. No segundo dia, nós lemos essa rebeldia de Adão e Eva quando eles cometeram o pecado de comer a fruta ali da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, né? E daí a história não precisa discorrer, porque ou seja, todos nós já é muito divulgado e tudo, mas esse ponto, esse momento, essa contextualização que eles viviam num jardim onde tudo era tão translúcido, era eu vejo assim aquela coisa mais pura. E eu consigo metaforizar isso naquela criancinha, né? Nós temos uma nenenzinha, uma neta aqui de 4 meses, né? Olhando aqui para Helena, que pureza! Então eu acho que Adão e Eva ali até antes, né, de cometer o pecado era aquilo, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, né? E Deus só contemplando e desfrutando de toda a beleza, inclusive da presença de Deus. E por falar em presença de Deus, aí vem um entendimento do Gaspar. Gente, como é que o pessoal comunicava diretamente via a Deus? Hoje nós não percebemos mais, colocou uma cortina, não sei o que, nós não vimos mais com esses olhos humanos. Mas nós temos a condição e pela fé de sentir a presença de Deus.
Olha que na minha oração eu pedi humildemente para estar na presença de Deus. E pedi encarecidamente que Deus esteja também conosco aqui nessa reunião. E Ele está. Quando nós assim acreditamos, quando assim nós pronunciamos, assim como nós falamos, nós pedimos. Tá? Então, ou seja, naquele momento, eles foram afastados não do convívio, mas da presença direta de Deus. Ao ponto de que, olha como a coisa é automática, eles tiveram vergonha. Vergonha de quê? Até eles nem sabiam que estava nus. Olha que coisa mais ingênua, mas mais verdadeira e muito forte. Bom, e depois eles foram para lá e foram, dizer, saíram da presença de Deus, foram então ter que trabalhar, tal, tiveram filhos, Abel e Caim. E aí começa toda uma história de que nós temos que trazer para os nossos dias atuais e fazer uma reflexão muito forte, porque já começou com uma guerra, né? O ciúme, a inveja, com cada um fazendo, dando um direcionamento, um significado e um julgamento, porque os nossos, que a gente vê e ouve, nos leva a pensar, nós significamos, nós sentimos e nós julgamos. Cuidado com o que a gente julga. Porque então a gente pode julgar isso com consciência ou aleatoriamente. Então, cuidado. Então, porque o julgamento é terrível. E o que aconteceu com Abel e Caim, aí, para não discorrer muito sobre, foi exatamente essa deturpação do julgamento de quê? Da presença e do poder de Deus. Porque o que acontece? Deus presenteou quem ele precisava presentear. E o outro, não é que ele foi condenado até então, mas Deus também não se manifestou. E ele fez o julgamento. Deus me rejeitou. Caraca. E ali ele foi agir por conta própria, por ação humana. Por ação humana. Meu Deus. Então, o que eu tirei do segundo dia foi esse forte impacto de sair da presença de Deus, sair da pureza de Deus, sair do jardim do Éden e enfrentar todo um mundo do outro lado da moeda. E é aqui que nós estamos, até hoje, essa geração ali que começou lá com Adão e Eva. No terceiro dia, gente, vem uma coisa interessantíssima, mas muito doída. Porque Deus, então, e Adão e Eva, quer dizer, e aí papai encheu a terra, certo? E Deus foi acompanhando esse povo. E chegou um momento que Deus se arrependeu de ter criado esse serzinho. É o arrependimento de Deus com a humanidade. E a tristeza de Deus foi tão grande, e eu diria até carregada de uma grande raiva, Deus resolve exterminar. Exterminar não. O termo é eliminar o povo. Aquele povo. Só que Deus é tão generoso que no meio desse pensamento, ele falou assim, vou deixar uma sementinha. Vou deixar uma sementinha. E puxou quem? Noé. Então, traz aqui, vai ter que ficar uma sementinha. Eu ainda acredito na possibilidade de recomeçar com essa raça. Tá? Ou seja, veio o dilúvio. Aí a história do dilúvio é aquela tristeza toda. E inundou e matou todo mundo, né? Somente Noé, a sua família e os animais, né, que ele preservou. Então, a história aí todos nós conhecemos. Então, eu trouxe para a gente raciocinar na ira de Deus contra os pecados do povo. E naquele tempo Deus agia direto, não tinha Jesus Cristo para salvar ninguém. E eu fico imaginando o que foi feito daquelas vidas. Eu sei que foi exterminado fisicamente, mas daí nós estamos constituídos de mente, corpo e espírito. O corpo foi embora, a mente não existe mais, mas e o espírito? Caramba, aí já fico eu nas minhas limitações e nas minhas perguntas. Como é que ficou aquele povo? Que não era pouca gente. Hein? Bom, no quarto dia, me chamou a atenção novamente. Então veio o dilúvio, matou todo mundo. Noé ficou na arca ali perambulando por meses, né? Quer dizer, ou seja,
tudo muito, quer dizer, 40 dias, 40 noites de chuva, depois que estiou, e ainda veio mais meses e meses, até que veio Deus de novo se manifestou com uma tristeza muito profunda, Deus. Ele achou muito amargurado. E então ele chegou para Noé, e Noé sofrendo muito, falou, gente do céu, ele sofreu com tudo isso. Então, na conversa de Deus com Noé, Deus faz uma aliança, que nunca mais ele vai agir daquela forma. Olha que coisa extraordinária, quando a gente vê um arco-íris no céu, uma chuva leva um arco-íris. É a aliança de Deus que nunca mais vai exterminar daquela forma que ele exterminou. Esse foi o compromisso de Deus com Noé e com cada um de nós aqui. Então, essa certeza de que Deus é misericordioso, bondoso ao extremo, mesmo conscientemente, eu tenho certeza que eu não mereço. É imerecido a misericórdia de Deus. Porque é tão profundo isso que nós precisamos estar muito atentos. Bom, pensando isso aí, e aí vieram os filhos, né? Quer dizer, aquele compromisso, aquela aliança de Deus, e Deus falou assim, olha, a terra de vocês desçam e vai produzir o alimento, ou seja, vai recomeçar de novo daí. Olha o recomeço. Noé tinha 3 filhos, casados, Sem, Cã e Jafé, é isso? Só que a vida humana começou a fortalecer, né? Noé vai lá, toma um porre do vinho que ele fez, plantou a uva lá e tá, não sei o quê. E o bendito Cã vai, comete um agravo, um pecado muito grande aos olhos de Deus. E o mundo, a geração, continua pagando até hoje por aquele pecado, porque houve uma condenação, uma geração por resto das vidas, de gerações para gerações. Okay? Então, nós precisamos entender que existe. Opa, me ouvem? Opa, então tá, porque caiu aqui, eu tive que... Tá. Então, gente, voltando aqui na herança que nós trazemos de pecado. Então, aquele pecado de Cã foi condenado para as gerações futuras, ok? Então, ou seja, nós temos que estar atento a isso aí, reconhecer as nossas falhas. Só que Jesus veio depois e disse, olha, eu estou aqui para perdoar tudo. Só que nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador. E aqui eu resgato um pouquinho do que nós ainda vamos ler, que eu já li, estou lendo pela terceira vez, estou um pouquinho lá na frente, e nós continuamos cometendo pecados terríveis que nós vamos aprender ainda no Velho Testamento, que Deus abomina até hoje. Então, nós precisamos tomar cuidado. Tem muitas pegadinhas, gente, no nosso dia a dia. Ingenuamente, a gente continua repetindo aquilo que Deus abominou. Então, nós temos que ter humildade. Por isso, nós estamos aqui refletindo a palavra de Deus, para quê? Para retirar das nossas vidas aquilo que inconscientemente nós estamos cometendo de pecado. Então, trazer Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo como único Salvador, porque Ele é o Deus. Deus Pai abriu mão. Meu filho, vai lá e cuida desse povo daqui para frente. Você tem o poder de fazer o que você quiser. Tá certo? Salva esse povo, eu vou abrir mão. Aí Deus Pai só fica assistindo de camarote, porque Ele nos deu livre-arbítrio. E aqui eu chamo a atenção, gente. Vamos olhar para Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Vamos debruçar aos pés daquela cruz. E vamos entender que Ele morreu, Ele veio para isso. Junto com a morte dele, Ele morreu para morrer o nosso pecado. E é esse convite aqui principal que eu faço a cada um. Olha, porque Jesus morreu pelo seu pecado. Mas nós temos que abominar o pecado das nossas vidas. Existem os pecados inconscientes, porque até eu falo, a ignorância é a mais santa das afirmações que existem. Ignorância é não saber o que é não conhecer. Se eu não sei, nem pecado é.
A partir do momento que eu tomo conhecimento, aí toma cuidado. Toma cuidado, porque aí você tem consciência. E se você continuar fazendo, se você pedir perdão até então por tudo que você fez, Jesus é o único que vai te perdoar. Verdadeiramente pela fé. Bom, eu trago também no dia 4 o clamor de Davi nos Salmos. Davi foi uma pessoa ungida por Deus, um rei que desafiou, quer dizer, que teve desafios enormes, ele foi testado aos extremos, de morte, ameaçado de morte, ter que viver escondido, e ele só pautava no clamor e na piedade de Deus, e foi o grande rei que a humanidade já teve. Então, o clamor de Davi nos remete a nos orientar que clame sim a Deus. Deus está lá para ouvir o teu clamor, o teu desejo, você está entendendo? A tua gratidão, o teu reconhecimento. Coloca isso aos pés do Senhor. Então, acho que o clamor de Davi eu trouxe em Salmos aqui no dia 4. No dia 5, aí aconteceu um episódio com toda aquela população, uma concentração da população em Babilônia. E Deus, olhando aquela concentração, e até certo ponto admirado com aquele povo, porque ele viu que aquele povo era muito criativo, muito inteligente, falavam todos a mesma língua, tinham o mesmo entendimento, criativos ao ponto de falar, vamos fazer uma torre até chegar no céu. Isso é criatividade, tá? E Deus admirou aquela criatividade. Só que falou o seguinte, isso não vai ficar só em Babilônia, não. Eu vou fazer uma confusão na cabeça desse povo, e fez a confusão das línguas. E esse povo teve que espalhar. Olha o que Deus fez na minha interpretação, gente. Que alguém que tiver uma interpretação diferente pode colaborar comigo, vocês estão me ajudando. Deus, então, pegou aquela concentração, precisa espalhar esse povo criativo para o resto do mundo. E ele fez isso ao quê? Ao trazer a confusão das línguas. Cada um falava língua diferente, começaram a juntar bloquinhos com que entendia a mesma língua, e dali então foram mudando e foram irradiando, saíram para outros lugares com a sua criatividade, para levar a grande criatividade, porque Deus viu que aquilo era possível. E eles, veja bem o que Deus falou, se isso é o começo do que fazem, nada que se propuserem daqui para frente lhe será impossível. Palavra de Deus. Olha só, se isso é só o começo, nada que eles propuserem daqui para frente lhe será impossível. Qual é o recado de Deus que eu tenho para mim hoje e eu quero levar isso para vocês? Mundo das possibilidades. Nós vivemos no mundo das possibilidades. Cara, peraí. Se alguém pode fazer alguma coisa, eu também posso. Isso virou um jargão, né, no nosso meio. Ah, se ele pode, eu também posso. Mundo da abundância. Vida em plenitude. É tudo em grande quantidade. Quer dizer, é a nossa criatividade, é o que eu posso e o que eu devo. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Deixa eu só dar um recado. Obrigado, é que a minha filha estava saindo aqui, eu tive que dar um oi para ela, perdão aí. Bom, então, veja bem, mundo das possibilidades. Deus, quando nos colocou aqui, com essa capacidade, inclusive de aprender línguas, de desbravar o mundo, de conhecer todos os lugares, quer dizer, de repente estamos em Tocantins, estamos em Goiás, estamos no Brasil, quer dizer, nós podemos olhar para o mundo e nós olhar e falar assim, gente, esse é o mundo das possibilidades, isso é dádiva de Deus. Deus lá, quando tirou aquele povo da Babilônia, para espalhar a criatividade, está dizendo para mim, meu filho, é possível, esse é o mundo, está aí, agora seja coerente, o que você vai fazer disso? Façam coisas boas, porque também é mundo das possibilidades, porque tem o outro lado, que nós não vamos falar aqui, mas lá na frente nós vamos estudar isso. Então, esse é o grande recado que eu trouxe no dia 5, tá? No dia 6, aí vem já Abraão. Ele falava diretamente com Deus.
através... Por quê? Porque o pai da fé, não é isso? Abraão não é o pai da fé que nós entendemos? A fé daquele homem era tão grande que ele falava frente a frente com Deus. E somente pela fé isso é possível. E é possível até hoje. Eu resgato de novo a fé de Abraão. Isso é possível até hoje, porque Deus não se manifesta de forma diferente hoje. Mas nós estamos com a pergunta que eu faço: será se nós estamos percebendo a manifestação de Deus na vida? Na vida minha, dos meus amigos, no mundo, na natureza. Deus continua se manifestando. Agora, a nossa grande capacidade de perceber a manifestação de Deus é através da nossa fé. Uau, temos que aprender com esse Abraão, estudar, ler mais, tá certo? Humildade, coragem, né? Acima de tudo. E principalmente chegar na humildade, né? Bom, Abraão era esse homem humilde, que vivia na presença de Deus e foi de onde partiu todo o povo de Deus, né? E aí eu olho para mim hoje diante de Deus e eu faço a pergunta: eu posso também? E eu tenho a resposta: eu posso. Se ele pôde estar na presença de Deus, eu também posso. Basta que eu creia o suficiente. E ainda sou muito humilde para dizer do pequenez da minha fé. Mas Deus falou que se o menor das sementes, uma sementinha de ser minha fé, do tamanho de uma semente de mostarda, eu consigo transformar o mundo. Então, ou seja, eu quero alimentar cada vez mais a minha fé. Esse é o que eu trago no dia 6, Gênesis de 3, 5 a 15, 21. No dia 7, também ainda trago Gênesis. Aliás, eu trago Mateus, perdão. Eu trago aqui já o Evangelho. Quando Jesus orienta o povo a ser discreto nas suas ações. Esse foi o que me chamou do Evangelho aqui. Muita atenção no dia 7, no 7º dia que nós lemos. O que Jesus falou? Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas praças. Caramba, esse foi o primeiro ensinamento que me tocou muito. Por quê? Gente, nós vivemos de boas obras, é o crescer e contribuir, né? Quanto mais eu contribuo, mais eu mereço crescer. Mas você não precisa estar fazendo propaganda disso. E Jesus chama atenção é cuidado. Cuidado, porque você leva outras pessoas a pecar e até julgar de forma equivocada. Isso é a leitura que eu faço também. Quer dizer, quando eu divulgo, então eu tomo muito cuidado e peço até perdão, e sempre eu tenho a humildade de pedir: olha para o meu entendimento, me ajudem no meu entendimento, porque eu não estou aqui pregando uma diferente, eu estou apenas interpretando e tirando proveito da interpretação. Um outro ensinamento de Jesus também, que nós lemos no dia 7, ele falou da seguinte forma para os discípulos, para os apóstolos deles: não repitam frases vazias sem parar. É Jesus ensinando a orar. Pois o seu Pai sabe exatamente o que precisa, mesmo antes de vocês pedirem. As nossas orações estão sendo as mesmas frases de efeitos todo dia, toda manhã, toda hora que eu vou orar. Quer dizer, sejam espontâneos, abra o coração de Deus, louvem, reconheçam, agradeçam e peçam. Isso é uma oração ensinada por Deus. E ele fala, e o pessoal falando: então ensina-nos a orar. E aí eu quero encerrar aqui no dia 7, trazendo aqui as palavras de Jesus, e depois das palavras de Jesus, eu vou pedir ao amigo Diogo que faça a nossa oração final, tá bom? E depois, doutora Ariane, antes da oração final, pode fazer o arremate, tá bom, doutora Ariane? Então, antes de eu dar a minha palavra final, eu quero que nós repitamos todos as palavras de Jesus, e nós já estamos em 30 pessoas aqui,
que Jesus ensinou a orar? Ensinou aos discípulos, ensinou a mim, ensinou a vocês. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse foi o ensinamento de Jesus, e assim eu encerro o que eu consegui extrair desses 7 dias de leitura, um pouquinho ali, tá certo? E agradeço mais imensamente, primeiro a Deus por estar aqui, a cada um de vocês por me ouvir, as contribuições que vocês possam me dar, eu peço humildemente, entra lá no meu privado, pode colocar, eu agradeço também o feedback de vocês, que nós estamos juntos, tá certo? Assim como eu estou aqui, qualquer um de vocês, eu tenho certeza que traria também o entendimento aqui da palavra. Doutora Ariane, muito obrigado mais uma vez. Seu Gaspar, gratidão enorme pelo que o senhor nos ensinou hoje, pelo seu sim. Foi lindo. Para mim, eu escutei algo inédito. Como que é a palavra, né? A gente sempre tem que aprender. Eu estou longe e assim, e tudo para mim eu pego para mim como um aprendizado. Essa da Babilônia, que Deus confundiu para que eles espalhassem na terra, para mim foi assim disruptivo. Que Deus queria que a criatividade fosse pela terra. Lindo essa versão, esse viés que o senhor trouxe. Gostei muito. Para mim tem uma coisa muito forte que caiu aqui, a hora que a gente rezou o Pai Nosso. Quando eu vi aqui em Mateus falando ensinar o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ai, a hora que fala isso, assim, deu ruim para mim. Deu ruim terrível agora, porque e eu que não estou perdoando como que eu deveria? Eu que estou retendo. Quer dizer, então, que se eu estou retendo do outro, do próximo, Deus está retendo o meu? Então, eu vou ter que rezar o Pai Nosso para Deus me perdoar muito além do que eu perdoo, porque senão eu estou enrolada. Então, aqui é só gratidão. Senhor, eu achei lindo como o senhor conseguiu transcorrer da criação até chegar em Abraão. A leitura que o senhor trouxe foi muito forte. Meu coração está cheio mesmo de alegria por esse momento. Estamos mais de 50 pessoas, porque tem pessoal do YouTube que não aparece para o senhor aqui, mas o pessoal do Mar está passando para nós. Estamos em 20 no YouTube, então nós estamos aqui 50 pessoas. Estamos em 50 pessoas. Queria agradecer aqui a minha amiga Rafaela, ela está com a equipe dela também, o pessoal da loja de Araguaína, que está aqui presente, da Santa Lula de Araguaína. Você vê que nós estamos crescendo, estamos criando realmente um corpo. Um barulho aqui. E eu queria dizer que isso aqui é só o começo. Deus vai fazer grandes obras na vida de todo mundo. Eu queria, Diogo, quando você fizesse a oração, você entregasse a sobrinha do teólogo, a família, e que você entregasse cada um dessas 200 pessoas que estão lendo a Bíblia, dos que estão aqui online, dos que não conseguiram entrar. Nós estamos com 20 líderes na reunião de Team Coach Business, que não conseguimos mudar o horário de horário, então estamos com 20 líderes que eram para ter entrado e não entraram, estão lendo a Bíblia. Você entrega cada vida para que Deus possa transformar, porque os testemunhos estão enormes. O pessoal está falando assim que está lendo no trabalho, que está lendo para produtor, que está mudando a família, que está transformando o seu dia. Então, assim, vamos caminhando aqui para a segunda semana, vamos para o nosso terceiro encontro. Esse terceiro encontro vai ser do dia 7 ao dia 14 de janeiro. Seu Gaspar, Deus lhe retribua 1000 vezes mais o bem que o senhor fez aqui hoje, o bem que o senhor plantou. Que Deus devolva para você. Muito obrigado por o seu sim, pela sua contribuição, pelo seu ensinamento hoje. Amém. Diogo, está com você, nosso presbítero, a palavra dessa oração linda que você sempre faz. Obrigado, seu Gaspar. Amém. Deus abençoe, seu Gaspar. Igual a doutora, eu compartilho dessa mesma situação aí da Torre de Babel. Para mim também foi inédito e muito importante. E dizer, sim, que Deus, ele realmente usa o Senhor poderosamente. O Espírito Santo é o Consolador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está com o Senhor, no meio do Senhor, da família do Senhor, e que Deus recompense grandemente. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos.
vamos sentir a presença do Espírito Santo que está no meio de nós, e Ele falando conosco, e Ele, querendo ou não, Ele já está conosco, na nossa família, nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, aqui tivemos a oportunidade, Pai, de aprender da Tua Palavra. A Tua Palavra, Pai, que é tudo para nós. A Tua Palavra que nos ensina. A palavra do Senhor, que é o Senhor, querendo ou não, o Senhor falando fortemente conosco. A Tua Palavra é aquela que ensina, que transforma, que exorta, que nos dá, sim, Pai, a forma, o caminho de como trilhar. Desde já, Pai, quero agradecer pela vida do Senhor Gaspar. Que o Senhor venha abençoar o seu celeiro, a sua parentela, a sua vida. Que em nome de Jesus, que os seus planos, Pai, que estão, claro, conectados com o Senhor, possam ser, sim, Pai, realizados. Porque o Senhor é maravilhoso e gosta e ama aquele que ama a Tua palavra. Senhor, quero também, Pai, desde já, agradecer a vida de cada um que aqui se faz presente. Que eles estão no melhor lugar que poderia estar, quer ouvindo e sentindo a presença do Senhor e ouvindo a palavra do Senhor. Não existe local melhor do que estar nesse investimento. Esse investimento é um investimento espiritual, é um investimento financeiro, é um investimento para todos os pilares da sua vida, porque o Senhor está falando contigo. O senhor Gaspar, que foi o ministrante dessa manhã, é apenas um canal totalmente instruído, totalmente abençoado pelo Senhor. Então, Senhor, abençoe que cada um que ouviu possam ser praticantes dessa palavra. Que cada um que ouviu em nome de Jesus possa entender que não entrou no ouvido e saiu pelo outro, e sim possa colocar em execução, porque são executores, são pessoas que irão sim fazer segundo a palavra do Senhor. Então, Senhor, que o Senhor venha bramar, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha estender de misericórdia e abençoe cada um que esteve aqui. Quero também, Pai, em especial, pedir para toda a família do presbítero, Pai, que o Senhor Ademar que está falando conosco. Que o Senhor venha confortar a família, que o Senhor venha, Pai, dar o descanso que já deu para a sua sobrinha, mas que o Senhor, nesse momento, Pai, venha consolá-los. Que o Espírito Santo, Pai, venha estar no meio deles, falando: ela partiu, mas vocês ficaram aqui para cumprir a promessa. Ela descansou, mas vocês estão aqui para fazer testemunho do Deus que vive. Então, Senhor, o Senhor sabe que todo ganho, Pai, que toda perda há ganhos. Então, Senhor, mas que neste momento, Pai, o Senhor venha consolar, o Senhor venha confortar, o Senhor venha abençoar a família daquele homem de Deus. Que o Senhor venha, Pai, inclusive ele, Pai, dê para ele discernimento, dê para ele como homem, uma ferramenta, um instrumento usado pelo Senhor, sabedoria para conduzir essa situação. Que o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, possa estar com ele para acalentar os corações e as pessoas. Quero também, Pai, para fechar, agradecer imensamente por este momento. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar grandemente esse projeto. Esse projeto, ele já está sendo um projeto que está saqueando o inferno. É um projeto que está incomodando, sim, o inimigo. E é porque nós estamos no caminho certo. É porque nós estamos na direção certa. Então, Senhor, mantenha, sustenta, abençoa, guarda, proteja tudo que for relacionado a esse projeto em nome de Jesus. E a nossa empresa, Pai, essa empresa que tanto faz, essa empresa que se preocupa, Pai, não só com a vida profissional, Papai querido, ela se preocupa com a vida espiritual, Senhor. Isso é muito forte. Então, que tudo isso, Pai, possam ser não reconhecido, porque não precisa de reconhecimento que a doutora Ariane está falando. Mas o que ela quer, e o Senhor também, é transformação, é restauração, é que as pessoas possam sim entender que Deus os fez para honrá-lo, para fazer as maravilhas da terra que Ele nos deixou. O que ela quer é isso, Pai. O que a empresa quer é isso, Pai. Pessoas melhores neste mundo. E que assim seja, Papai querido. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. 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 Amém, amém. Muito obrigada, Diogo. Amém. Foi lindo, foi muito forte. Eu acho que nós estamos seguindo firme na caminhada. Vamos para a próxima semana. Pessoal, não deixem de ler. Não a deixe acumular. Se acumulou, ok. Pode ler 2, 3 dias, mas o ideal é adiantar. Sabe que não vai poder no outro dia, já lê 2, 3 dias. É uma paixão, é uma alegria, é algo que a gente não consegue ficar sem, é um alimento. Devido o horário,
será que dá tempo da gente abrir para testemunhos, para perguntas, para dúvidas? Por mim, tudo bem. Tudo bem. Então, ótimo. Então, o pessoal do YouTube, a gente não consegue ver aqui. Quem vai ter que passar para nós é o Leandro. Leandro, você consegue pegar para nós aí? Abre sua câmera, pega alguma coisa, vê se no YouTube tem alguma dúvida, algum questionamento. E está aberto aqui para o pessoal do Teams, quem quiser dar um testemunho, falar como é que foi a leitura, a dificuldade que teve, o que mudou na vida. Está aberto. Pode falar, Ler. Bom dia, Pode pessoal. falar. Bom dia. Eu queria só agradecer. Comecei a leitura essa semana e consegui fazer o planejado, né? Mas eu queria agradecer por esse presente, que acho que é um dos presentes mais legais que eu já recebi na minha vida. O significado dele é muito importante. Então, eu queria agradecer muito a doutora Ariane e a esses companheiros que estão aí no grupo para a gente conseguir fazer essa jornada juntos. Tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Muito obrigada. Amém, amém. Estamos juntos. No Alguém mais quer YouTube, falar? no YouTube, YouTube pode a falar, gente teve Léo. alguns comentários aqui. O Eliseu Pena deu um bom dia para o Gaspar. Ele também agradeceu pelo conhecimento e pela interpretação da Bíblia. A Maria de Lourdes também agradeceu pelos ensinamentos. E bastante gente aqui comentando, né, dando bom dia. Esses foram os comentários que a gente recebeu. Obrigado. Eu vi aqui também nas anotações aqui, né, o pessoal informando, Adão viveu 930 anos, Matusalém, 969 anos. Obrigado pela contribuição. Também aqui a loja Santa Lola de Palmas e Araguaína também está acompanhando. Obrigado de coração. Obrigado e parabéns, né, de estar na presença de Deus. Mais algum comentário? Acho que então podemos encerrar. Então, seguindo firmes para a nossa próxima semana, 7 a 14 de janeiro, todo dia fazendo a leitura juntos aqui e vamos nos encontrar no próximo sábado, às 9 horas, nesses mesmos canais. Ariane, se me permitam, eu vou pegar um trechozinho da oração que o Diogo fez, que me tocou, me chamou a atenção e que eu devo aqui, estou com o dever de transmitir o meu entendimento. O Diogo falou que quando nós estamos num propósito, Diogo não, a oração do Diogo me falou que quando nós estamos num propósito dessa envergadura, o diabo vai nos incomodar. Isso foi a interpretação que eu tive. E está incomodando, gente. De que forma? Lembra que eu falei também que nós temos várias pegadinhas? A preguiça, a procrastinação, e até isso nos leva a gente entender muito sério. De repente, não, cara, eu tenho um outro compromisso, apareceu outro compromisso e aquilo fica te incomodando. Cuidado com as pegadinhas desse atrevido, que ele vai nos incomodar. Obrigado, Diogo, e obrigado, senhor, por tamanho recado. Amém. Amém. Foi lindo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até próximo sábado. Sou Gaspar, Diogo, maravilha. Foi lindo. Muito obrigado. Foi acima do esperado, superou as expectativas. Muito obrigado, seu Gaspar. Fiquem com Obrigado, Deus. gente. Grande Valeu, abraço. pessoal. Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Fique com Deus. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.